GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Nos estúdios da Clube, nesta quarta-feira, professor, doutor, advogado, tenista e grande camarada Henrique Adler. Churrasqueiro também, né? De mão cheia. E um baita pai também, né? Baita pai. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Prazer aqui estar com vocês de novo. De novo conosco, né? Dessa vez a gente veio exclusivamente para falar sobre o trabalho dele. Ele que teve já algumas vezes conosco aqui na rádio falando sobre ações que ele já havia atuado e tal. Hoje é exclusivamente para falar sobre esse trabalho tão bacana que tem chamado a atenção, né, Henrique? De preparação para concursos públicos, promovido pela Câmara dos Vereadores de Gramado, é isso? Isso aí, Léo. Na verdade, há alguns anos já que eu, além de advogado, também leciono para cursos preparatórios de concurso, né? E pela segunda vez estive lá na Câmara de Vereadores de Gramado, né? Lá em 2018, no concurso de 2018, a gente também tinha feito um projeto parecido. Dessa vez com uma dimensão bem maior, né? As vagas, para vocês terem ideia, a gente fez o curso preparatório lá no auditório da Câmara de Vereadores, tem a capacidade lá para mais de 200 pessoas e as vagas se esgotaram em menos de 4 horas, né? Então realmente foi um sucesso, assim, foi um projeto muito bacana. Um convite, deixar aqui o agradecimento, né, Léo, à Câmara de Vereadores de Gramado, ao presidente Ike, ao Fábio, que é o presidente da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Gramado. E esse foi um projeto voluntário, né? Eu dispus o meu trabalho voluntariamente, né, para ajudar esses futuros servidores públicos. E isso em razão da minha atividade como advogado e servidor público, né? Eu tenho, falei isso para eles lá e repito aqui, eu tenho uma gratidão muito grande, né? Então eu faço isso por prazer mesmo, né? Essa atividade de preparação para o concurso. E aí, paralelamente a isso, eu também tô agora, digamos assim, profissionalizando, né, esse meu projeto de preparatórios para concurso, né? Então a gente lançou algumas semanas atrás o Concursos Municipais, né, que vai ser uma plataforma online focada em preparação para concursos municipais, né, que é um segmento que ainda tem um déficit aqui regional, pelo menos muito grande, né, porque esses concursos municipais, né, eles têm uma demanda mais contida. Então os grandes cursos preparatórios, né, existem vários hoje a nível nacional, eles acabam não ofertando cursos específicos, né, para os concursos municipais. Então muitas vezes os candidatos se deparam com cursos genéricos, apostilas genéricas, que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, né? Então eu venho estruturando isso há algum tempo já, né? Porque toda vez que sai concurso eu tenho essa demanda, né, da preparação. Eu frequentemente leciono aqui na ACM também, enfim, já dei aula em outros preparatórios aqui na região. E realmente a gente sabe que existe uma demanda e uma deficiência, né, de mercado com relação a isso. Então a gente está estruturando para lançar agora o curso para o concurso de Gramado, especificamente, vai ser o primeiro que a gente vai lançar, voltado à preparação para concursos municipais, né? Então, em paralelo a isso tudo, né, o trabalho lá na Câmara de Vereadores foi um trabalho 100% voluntário, e paralelamente a isso a gente também está lançando a plataforma do concursos municipais. Deixa eu te perguntar, né, cara, porque a gente vê isso ano após ano, né, a expressão popular, né, o concurseiro, né, cara. E tu tá falando do concurso de Gramado, né? Por exemplo, para exemplificar para os nossos ouvintes quantas vagas vão ter, né? E qual que é a proporção mais ou menos de um concurso desse nível, até pra gente falar da importância da pessoa tentar se qualificar, tentar se especificar muito num concurso como esse. A gente ainda não sabe o número exato de vagas, Cabelinho, porque a gente ainda não teve a publicação do edital, né? O processo burocrático de contratação da banca que vai realizar o concurso, né? O processo licitatório para isso é bem burocrático mesmo e acabou até atrasando um pouquinho. Então a administração de Gramado ainda não divulgou nem qual vai ser a banca que vai realizar o concurso. Mas a gente já tem a projeção para Gramado, por exemplo, de que deve se abrir vaga para quase todos os cargos do município, né? Então existe uma tendência hoje, né? Isso não é específico de Gramado, isso é uma tendência a nível nacional, de que os concursos tragam no edital poucas vagas, tá? Porque toda vez que a prefeitura, por exemplo, abre um concurso e ela diz lá que ela vai ter 30 vagas para professor, ela fica obrigada a fazer aquelas 30 contratações. E isso, às vezes, dentro
da estrutura administrativa é um pouco delicado. Então, o que nós temos observado nos concursos em geral é que ou se abre para cadastro de reserva, em que se faz o concurso, mas não se tem nenhuma vaga ali imediata para ser suprida, né? E tem a obrigação daí, né? Obrigação, Não tem- exatamente. tem. Ou se abre com assim, uma vaga, duas vagas, né? Porque daí a vinculação para a administração pública é menor. Isso, enfim, isso tem várias consequências, mas esse é um perfil que a gente tem observado, né? Mas o que eu posso adiantar para vocês é que o déficit de servidores em Gramado e em Canela, agora eu vou pegar as duas cidades, pode. é muito grande, né? E a gente sabe que provavelmente o concurso de Gramado vai sair primeiro. Em Gramado a gente já tem a notícia de que o concurso ele provavelmente vai ser segmentado, vai ter um edital para educação, né? Então para os cargos de professor de educação infantil, né? Os séries iniciais, o pessoal de educação especializada também, monitor e etc. E a gente vai ter um outro concurso para o quadro geral, que daí deve abranger também quase todos os cargos do município. A gente está falando de agente administrativo, contador, advogado, arquiteto, enfim, eu acho que, né, enfim, a gente não tem a certeza ainda porque a gente não tem o edital, mas é um concurso que tende a ter uma abrangência para quase todos os cargos também, porque existe um déficit. Algo que também se repete aqui em Canela, né? O déficit na educação, tanto em Canela quanto em Gramado, é gigantesco, tá? E há necessidade de supressão, de se suprir essas vagas imediatamente. Então as duas cidades estão correndo para isso, né? Porque o ano letivo vai começar e aí, né, quanto antes você conseguir fazer essa ocupação das vagas é melhor, né? Mas o processo é mais lento, né? Sempre o processo, a gente falava no primeiro bloco, né? Tudo que acontece com o poder público é mais moroso, é mais lento, é mais delicado, infringe em diversas questões que uma contratação do CNPJ aí é mais prática, né, Henrique? E o que acontece às vezes é que os municípios, né, Cabelinho e Léo, ele precisa estar com essas vagas supridas, né? Então vocês pensem nas escolas, por exemplo, né? Um professor se aposentou, por exemplo, no meio do ano letivo, e você não tem um candidato aprovado no concurso disponível para você chamar ele e fazer a nomeação, aí a prefeitura tem que fazer a contratação temporária, emergencial, né? Então a gente tem um número muito grande hoje de servidores nas duas cidades, principalmente na educação, tá? Em contratação emergencial. Só que ao mesmo tempo isso também é um problema para o gestor, né? Porque a contratação emergencial, o próprio nome diz, é emergencial, ela não pode ser definitiva, né? E tem, tipo assim, me tira a dúvida do leigo, por exemplo, essa contratação emergencial, contrata o professor, provavelmente por um ano. Pode renovar quantas vezes quiser ou tem alguns problemas? Como é que faz Não isso, pode, cara? não pode. Esse é o problema, né? Via de regra, normalmente os contratos são de um ano renováveis por mais um, né? E acabou esse prazo de renovação, você tem que fazer o desligamento daquele servidor. É claro que tu pode, em sequência, fazer outra contratação, né? Enfim, se você não tiver como suprir aquela vaga em definitivo. Mas o problema é que isso gera para o gestor também uma série de consequências, né? Porque o próprio Tribunal de Contas não admite que você fique fazendo sucessivas contratações temporárias. Que é a regra, né? Até por uma questão de continuidade do serviço público, né? Quando você tem uma quantidade muito grande de servidores temporários, isso gera uma dificuldade na continuidade do serviço público, porque muita informação se perde com aquele servidor que fica pouco tempo e sai. Você não consegue ter essa programação de médio e longo prazo. E falando especificamente de educação, né, e aí eu converso muito com as pessoas que estão dentro da administração desses setores, há uma dificuldade enorme em manter a qualidade do serviço por conta disso, né? Então, por isso a importância do servidor concursado, do servidor, né, efetivo, né? Esse é um ponto assim que eu sempre que tenho oportunidade falo, né? A preservação da memória administrativa, né? Quando a gente tem um grande número de servidores comissionados, e aqui não há nada contra os servidores comissionados, eles são necessários, eles têm a função deles, né? Mas quando a gente tem um número grande de servidores comissionados, quando a gente tem um número muito grande de servidores temporários, quando a gente tem, por exemplo, uma troca de gestão, ou quando a gente tem um encerramento muito grande de números de contratos, enfim, a gente perde muita informação e isso para o serviço público é péssimo. E quem sente o resultado disso somos nós, né? Então, é por isso que eu defendo, assim, a importância para o servidor público concursado, né? Eles têm uma importância na continuidade da prestação do serviço público que é primordial. E as pessoas, muitas vezes, né, tu falava, tu lembrou bem da importância disso, né? Elas têm aquele conceito em relação ao servidor concursado, diz, é concursado, tá garantido, não sei o quê, e não é assim, né? Uma pequena parcela acaba
muitas vezes contaminando a maioria dos servidores. E aí a gente tem exemplos aqui nas duas cidades de quanto os servidores concursados eles são importantes, como o Henrique falou, não apenas para preservar a memória, que realmente, né, tem essa questão, mas também para o funcionamento das cidades, né? Então muitas vezes eles vão se aposentando, existem desvios de funções, as cidades cresceram pra caramba, né? E essas vagas não são preenchidas, né, Henrique? E precisa, né, cara? Precisa. Além do déficit, Cabelinho, que nós temos das vagas existentes, né? Então, dentro da administração pública, né, existe na lei o número de cargos que você tem para cada um dos cargos públicos, né? Então, o prefeito ele não pode contratar, por exemplo, quantos professores ele quer. Existe uma lei que estabelece quantos professores ele pode contratar. E dentro do que nós já temos de previsão de cargos hoje, a gente já tem um déficit porque muitos desses cargos não estão ocupados, né? Por essas razões, pessoas que saíram, que se aposentaram, etc. Mas além disso, o número de cargos está defasado nas duas cidades, né? Então, Canela, por exemplo, isso eu tenho informações de que, por exemplo, na educação, estão sendo encaminhados projetos de lei agora para o final desse ano, início do ano que vem, com um aumento expressivo no número de cargos, já preparando para o futuro concurso, tá? Que deve sair em breve também em Canela. E esse preconceito, né, Cabelinho, de que o servidor público não trabalha, né? Ou de que ganha muito, né? Enfim, isso é outra coisa também que eu sempre bato muito na tecla, isso é com dados, né? Não é o que eu, Henrique, estou falando. Mas assim, mais de 50% dos servidores do país, né? Eles são servidores públicos municipais. Então, assim, o serviço público no país, ele é essencialmente municipal. Porque é nas prefeituras que os serviços públicos efetivamente são prestados. Saúde, educação, A pessoa não vai a Brasília pedir para uma vaga em escola nem nada. Escola, né? Exatamente, né? Assistência social e etc. E existe um estudo do IPEA, que é o Atlas do Estado Brasileiro, que ele prova que esses servidores municipais, eles recebem, né, na média, 2 salários mínimos, a maioria, né? Então, assim, é um erro, né, a gente dizer que o servidor público ganha muito e trabalha pouco, porque, na verdade, os números demonstram o contrário, né? Existe uma perspectiva salarial, inclusive, muito abaixo do mercado, né, para os servidores municipais. E, além disso, existe um outro preconceito também, de que o servidor pode fazer qualquer coisa e nada acontece. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu, como advogado, vejo e já vi muitos servidores serem punidos, serem demitidos por irregularidades que cometeram. Então isso acontece. Só que não é algo que é divulgado, né? Por uma série de questões, enfim, os processos tramitam em sigilo, etc. Mas eu posso falar para vocês com propriedade que isso acontece. Então, são estigmas, né, sociais que a gente tem e que às vezes mais atrapalham do que ajudam, né? Mas que realmente são fakes, né? Não é a realidade. E a gente fica nessas, né? Como tu falou, né? Como não tem essa publicidade, né? Essa publicização do que acontece, a gente sempre fica com essa. Servidor público pode fazer qualquer coisa, né? E tu fica com isso, tipo, e quantos caras bons aí, pessoas boas, caras, mulheres, enfim, pagam por isso, né? Por uma ínfima parcela da sociedade, né? Mas a realidade do Brasil é essa, né? Então, o nosso trabalho, né, como advogado, o meu trabalho, né, como advogado de servidor público, ele passa por esses desafios, né, Gabriel? E eu realmente, dentro dos preparatórios para os concursos, eu tento já ir preparando também os candidatos para quando eles entrarem no serviço público, eles terem a consciência disso, né? Porque a preparação para o concurso público, ela vai exigir do candidato o conhecimento da legislação, do Estatuto dos Servidores, né, do plano de carreira dos servidores, né, enfim, do município para o qual ele está prestando o concurso, e essas regras éticas, né, os deveres que os servidores públicos têm, isso é um dos conteúdos que é cobrado nas provas, né, e não é à toa, né, não é por um acaso que isso é cobrado nos concursos. É porque se exige que o candidato, quando ingresse no serviço público, ele esteja ciente, né, de quais são os predicados que ele tem que cumprir, né, para o exercício da função pública. E isso vai muito além da decoreba, né, para a prova. Eu acho que isso realmente tem que estar incutido, né, nesses futuros servidores públicos para que eles, de fato, possam exercer, né, de forma proba, eficiente, né, a função para a qual eles estão
prestando concurso público. Olha a Então, importância, né, Camilo, de um bom professor, já preparar Exatamente, bem, né, os seus alunos, tanto para passarem na prova, que é a primeira missão, a segunda para chegarem já Tanto preparados. que muitas vezes tá escrito lá curso preparatório, né? Exatamente. Se é curso preparatório é pra diversas questões, não apenas pra prova, né? 8h21, a gente vai seguir o bate-papo aqui com o Henrique, tá bom? Bom demais o nosso bate-papo de hoje aqui com o advogado Henrique Aller, professor de concursos públicos da Câmara de Vereadores de Gramado. 8h21, a gente já volta pro segundo bloco de bate-papo aqui com o Henrique, aqui na Clube 885, muito mais que Grande Jornal Regional. Clube 885. Muito mais.